No segundo sermão que foi pregado no texto de Paulo aos Romanos, no domingo passado, eu intitulei aquela mensagem A Fé que é conhecida no mundo inteiro. E na ocasião, observamos que o apóstolo Paulo, primeiramente, expressou profunda gratidão, porque ele havia escutado que a fé daqueles irmãos era falada e bem falada por todo o Império Romano. Era um sentimento de gratidão que ele tinha. Vimos que a fé desses irmãos transpassaram barreiras, as barreiras territoriais, chegou a todas as províncias possíveis do Império Romano, mesmo diante de uma cidade complexa, que é a cidade de Roma, e um imperador que se arrogava ou se auto-intitulava divino. Os nossos irmãos estavam dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E eu incentivei os irmãos, naquele momento, a também serem instrumentos nas mãos de Deus para que a fé que cremos e pregamos seja conhecida por todos e ela possa ultrapassar também as fronteiras, não apenas dos veículos de comunicação, como nós estamos usando a internet, quando postamos os nossos vídeos, mas também que seja uma forma interpessoal, cada vida comunicando a vida de Cristo. Depois observamos Paulo colocando-se como um intercessor dos seus irmãos. A gente seguiu para esse ponto. Paulo disse que ele orava incessantemente pelos seus irmãos. E a oração eu mostrei para vocês que seguia aquele sentido de que os irmãos continuassem proferindo a fé deles, mesmo em ambientes hostis. E também eu pontuei para os irmãos que Paulo está sendo um intercessor para os seus irmãos, ele estava agindo também como um serviço em prol do Evangelho. E eu falei que quando nós cuidamos e oramos uns pelos outros, nós estamos prestando um serviço a Deus, nós estamos também agindo como sacerdotes e colocando nossa vida ali para pedir a Deus que alcance as necessidades de cada irmão. Quando assim fazemos, estamos também, como Paulo disse, prestando um serviço ao Senhor. Em seguida, nós vimos o Paulo falando de seu grande desejo que ele tinha de visitar pessoalmente aqueles irmãos. Ele não conhecia a igreja que se reunia em Roma e o seu desejo era encontrá-los. E ele quis fazer isso anteriormente, ele disse no texto que nós estudamos. Só que ele foi impedido de estar com aqueles irmãos. E eu mostrei para vocês na ocasião que o impedimento que se fez ao fato de Paulo não conseguir se encontrar com os irmãos em Roma, não foi uma ação maligna das trevas, foi mesmo a mão de Deus, foi Deus que não quis que ele fosse, não era tempo oportuno ainda, e eu disse aos irmãos que é Deus que dá o sim e que dá o não a cada um de nós, e que nós não devemos ficar ansiosos com nada, e mesmo as ações mais nobres do nosso coração, os intentos mais nobres do nosso coração, precisam estar sujeitos à vontade de Deus. Paulo não ter ido visitar os seus irmãos como ele queria, estava debaixo da vontade, da soberania de Deus e da sua providência. Então, nós também não devemos achar que podemos viver tudo o que nós queremos. Tudo está debaixo da vontade de Deus. E eu mostrei para vocês que ele também tinha, o apóstolo Paulo, um sentimento generoso. A generosidade de ir até os seus irmãos para compartilhar com eles algumas bênçãos, alguns dons espirituais. E eu mostrei para vocês também que ele não somente tinha o coração generoso, mas também tinha um coração humilde. Ele sabia que iria para entregar e também receberia. Eu mostrei aos irmãos aquela dinâmica que o cristão tem de dar e receber. E quando nós vivemos isso em nossa comunidade, eu falei que nós devemos abrir os tesouros espirituais que o Senhor tem confiado às nossas vidas, para que a gente possa compartilhar. E o intuito seria o quê? Aquilo que Paulo disse, a fim de confirmar os irmãos. E confirmar significava ali no texto, fortalecer, aperfeiçoar, amadurecer os irmãos na fé. Então, depois ele vai concluir o parágrafo
a pregação concluiu, Paulo dizendo que ele se via capacitado, ele se via preparado, pronto para anunciar o evangelho em todo o Império Romano, como ele já fazia, e ele desejava que esse tempo oportuno o Senhor lhe desse para estar em Roma, porque o seu desejo era ganhar romanos para Jesus Cristo, como ele tinha já ganhado muita gente, muitos gregos e outros povos ali, bárbaros, e gregos, e sábios e iletrados. Eu mostrei para vocês que Deus fez daquele homem um homem muito capaz para comunicar o evangelho a todas as categorias de pessoas. E ele se via muito capaz de chegar em Roma e pregar o evangelho. Ele queria chegar lá e trabalhar muito pregando o evangelho. Nessa noite, nós iremos, mais uma vez, a carta de Paulo. O capítulo ainda é o primeiro. E hoje nós vamos pensar em 2 versos, tá bom? Ainda na temática do evangelho. A gente ainda vai ficar aí algum tempo, Paulo falando sobre o evangelho. E o caldo vai engrossar, viu? Já está quase lá. Sabe, né, irmã Santa, quando a senhora faz aquele mingau lá, o irmão Bahia, o caldo engrossa, né? O caldo vai engrossar aqui nesse tema evangelho, mas não vai ser hoje não. Hoje ainda vai ser um pouco mais light. Nós vamos meditar os versos 16 e 17, e o tema da nossa meditação será o poder e a justiça de Deus que se revela no evangelho. Bom? O poder e a justiça de Deus que se revelam no evangelho. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vocês podem ler esse texto bem forte, por favor? Amém. Senhor, pedimos a Ti nesta hora que o nosso coração se submeta à Tua palavra e que o Teu bom Espírito possa fazer com que venhamos acolher a Tua revelação em nossas almas, que a pregação do Teu Evangelho chegue aos nossos ouvidos e desça ao coração, meu Deus, nos motivando, transformando, salvando pecadores e levando à consciência dos salvos a urgência que o Evangelho tem. O mundo agoniza e precisa do antídoto. E o Evangelho de Cristo Jesus é o antídoto que o Senhor nos deixou para a humanidade escrava, caída no pecado. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nesta noite o Senhor me dê iluminação, que o meu coração, Senhor, também seja submisso à Tua palavra, enquanto eu vou expondo ela aos meus irmãos. E que haja, meu Deus, reverência no meio do Teu povo e o nome de Jesus Cristo seja honrado. Que cada homem e mulher que entrou neste lugar, nesta ambiência, possam retornar para suas casas edificados. O perdido salvo e o crente amadurecido. No nome de Jesus nós oramos, que estas bênçãos também alcancem aqueles que estão acompanhando a transmissão pela internet. No nome de Jesus, oramos confiando na Tua ação em nosso meio. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem, aqui no verso 16, logo na primeira frase, vemos o apóstolo
confessando que o Evangelho é motivo de santo orgulho, santa satisfação. Nós vimos o apóstolo no parágrafo anterior, e eu mencionei isso aqui introdutoriamente, dizendo que ele estava pronto, que ele se via capaz de anunciar o Evangelho, que ele havia sido preparado e capacitado por Deus para anunciar o Evangelho a qualquer classe de pessoas. Por isso, aqui no verso 16, que é um novo parágrafo, você vai ver um conectivo aqui no texto que você tem em mãos. Olhe aí, por favor, a palavra de Deus e veja a primeira palavra que você encontra aí no texto sagrado, é uma conjunção pois. Lá no grego é a palavra gar. Essa conjunção, pois, ela está aqui no texto para fazer duas funções. Você já sabe que as conjunções... Porque eu sempre chamo a atenção, irmãos, porque essas coisas são importantes no texto bíblico, em qualquer texto, e principalmente na revelação de Deus. Ela está aqui para unir o que o apóstolo Paulo havia já falado no versículo 15, que o fato dele se encontrar pronto para pregar o Evangelho de forma destemida. Então, esse pois aparece para ligar essa ideia ao que ele vai construir aqui, nesses dois versos que iremos estudar. E também, esta conjunção, ela ocupa uma função aqui uma função casual explicativa, porque é a função gramatical dela aqui no texto. Ela tem a função de explicar o porquê ele se vê capacitado. Então, ele coloca essa conjunção, esse conectivo aí, para dar a explicação aos seus leitores, aos seus irmãos lá em Roma, o porquê que ele se sente capaz. Não é por causa da sua própria força. Não é porque ele já tem mais de 20 anos pregando o Evangelho. Então, a força que temos para crer no Evangelho, meus irmãos, e para sermos comunicadores do Evangelho, não vem de nós mesmos, embora nós tenhamos muitos anos de cristãos, como crentes. Vejam a sequência, ele explicando o porquê ele se vê capaz. Pois, ou a explicação, não me envergonho do Evangelho. Ele começa a construir a sua explicação. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, que ele se refere aqui, a palavra evangelho, vocês já sabem que são as boas novas. Esta palavra evangelho no grego e evangelho para nós aqui no nosso texto em português, era uma expressão muito utilizada no primeiro século, comumente. O evangelho significa boas novas, boas notícias. Então era usado largamente essa expressão. E no Novo Testamento, o evangelho é as boas novas da salvação, as boas novas em Jesus Cristo. Então, Paulo usou aqui, nessa expressão, não me envergonho do Evangelho, ele, construindo a sua explicação, ele vai usar um verbo muito importante aqui no texto. O verbo grego é paskrinomai, nome bem complicado, né? É paskrinomai. O que significa esse verbo aqui? Este verbo aparece no texto e nessa frase para dar o sentido de que um indivíduo, no caso Paulo, está sofrendo uma ação contínua e ativa. Então ela está nessa condição. Ele não se envergonha, mas não é uma condição temporal, passageira, é ativa. Ele traz consigo essa resignação. Ele traz consigo esta ação. Paskrinomai, literalmente, irmãos, esta palavra, ela significa sentir vergonha. Esta palavra em si, pura, significa sentir vergonha, constrangimento, humilhação de maneira contínua e ativa. Alguém que se sente sempre envergonhado, alguém que se sente sempre humilhado e alguém que se sente
continuamente em uma situação de constrangimento. Mas não é esse sentimento que ele tem, por quê? Porque se você olhar direitinho, na frase tem uma negativa aí, não tem? Uma expressão negativa, não me envergonho do evangelho. Então, quando ele usa aqui, irmãos, esta partícula negativa, junto com este verbo, ele está dizendo, em outras palavras, seus irmãos, que ele se sente pronto, preparado e, portanto, ele se vê completamente capaz de suportar qualquer situação ou dificuldade em prol do evangelho. Ele está dizendo que esses efeitos de constrangimento, humilhação ou vergonha não têm poder ou influência em agir em sua vida. Então ele não se envergonha do evangelho, como acontece muitas vezes por pressão social, por muitas vezes pressão midiática, por muitas vezes pressão partidária, pressão ideológica, que tenta, meus irmãos, através de impedir no ser humano o escárnio, impedir no ser humano o temor, e principalmente nos cristãos, o medo de anunciar as verdades de Jesus, o medo de falar do amor de Jesus, denunciando o pecado. Paulo está dizendo que ele estava pronto para o que deve vier para o evangelho. Ele está dizendo que estas coisas não lhe afetavam. Ele estava dizendo que ele estava pronto, não me envergonho do evangelho. Então vivemos num mundo, irmãos, onde somos tentados a nos envergonhar, onde somos tentados a esconder a nossa fé, a nos camuflarmos e a sermos cristãos como camaleão, aquele que vai se camuflando de acordo com a situação. Paulo não é esta pessoa, e ele quer deixar muito claro: eu sou de Cristo e o testemunho aonde ele me enviar, não me envergonho do evangelho. Então você que está aqui essa noite, irmão, e que tem tido esta ação, não conjugada à negativa que Paulo fala, mas você tem se camuflado e tem se escondido de anunciar o evangelho e de mostrar a todos quem de fato você é, a nova criatura que Jesus te fez. É hora de você largar a mão disto e estar pronto para o que der e vier, que o evangelho tem e lhe convoca e lhe chama. Paulo um dia falou lá em Gálatas, abra comigo, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Olha o que ele vai dizer, irmãos, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por que que ele não vai sofrer nenhuma afronta ou ataque que possa vir dos opositores do evangelho? Porque ele já morreu para todas estas coisas. O que importa para Paulo é viver para Cristo e pregar o Cristo crucificado. A glória de Paulo é pregar a Jesus e este glorificado. Paulo está dizendo: nada me afeta, eu não me envergonho de proclamar o evangelho de Jesus, e para mim é um privilégio, um motivo de grande prazer, santo orgulho e alegria. É o sentimento que nós devemos ter, meus irmãos. E mais uma vez ele vai usar uma outra conjunção aqui, na construção da sua explicação. Uma outra conjunção explicativa casual que você já sabe, ela tem a mesma função da primeira. Só que aqui, a primeira lá foi pois, né? Agora essa segunda, no texto está, ela aparece como o porquê juntinho aí realmente explicativo. E dessa explicativa ele vai dar mais substância. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. A expressão grega que aparece aqui na palavra poder é um termo grego chamado dinamis, de onde vem aquela expressão muito conhecida entre nós, dinamite. Então ele está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o dinamis, o poder de Deus.
Dinamis, a tradução de sua palavra, ela comunica o significado de força, de virtude. Paulo se via envolvido no poder, na força de Deus, na virtude de Deus. Dinamis significa poder, e quando se trata do Evangelho, é o poder de Deus, que causa um impacto transformador na vida de um pecador. E Paulo foi vítima deste poder, deste impacto, como muitos de vocês aqui essa noite. Foi o poder do Evangelho que quebrou a dureza e demoliu a incredulidade no seu coração. Não há nada neste mundo mais poderoso do que o Evangelho para quebrar a dureza, a incredulidade do coração do ser humano. Só o Evangelho tem poder para derrubar as fortalezas da incredulidade. E Paulo está dizendo: não me envergonho, porque o Evangelho é poderoso para causar este impacto na vida e na alma das pessoas. Não há nada, irmãos, neste mundo que pode transformar o ser humano fora do Evangelho. Por isso, na sequência, ele vai dizer, olhinhos no texto: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Este poder desta boa nova anunciada, ela exerce para esse fim específico, para a salvação. Aqui é a palavra sotérios, que vem o termo que nós conhecemos na nossa língua portuguesa, soteriologia ou soteropolitano. A expressão aqui vem desta palavra grega sotéria. Sotéria aqui em Romanos tem que ser entendida ou interpretada em um sentido específico, porque a palavra soteria ou sotéria aqui no grego, ela tem vários significados, e dentre esses significados, dentro do campo de salvação, é salvar alguém de um perigo iminente. Alguém que vai atravessar a rua e você ali grita: ei, está passando o carro. Você está exercendo os sotérios, aquela pessoa, livrando ela de um atropelo, por exemplo. Então, é livrar de um perigo iminente. Mas sotérios, que aparece aqui, ou soteria, que aparece aqui no texto, é livrar a alma das chamas do inferno. Então, o Evangelho é poderoso para isso, para alcançar, impactar o coração de cada um ouvinte e livrar, e alcançar este fim, livrar a alma daquele ouvinte pecador das chamas do inferno. Então, o Evangelho que Paulo prega tem poder para isso. Não é apenas livrar, como eu disse, de algum perigo iminente, mas livrar a alma da condenação eterna. Paulo está aqui lidando com o futuro da alma dos homens. Paulo está aqui lidando com a eternidade. Você que entrou aqui esta noite, saiba disso. Que todos os dias você lidar com a eternidade sem que você pense, sem que você perceba. Você está sentando, ouvindo essa mensagem, e neste momento, diante de você, está duas realidades quanto à eternidade: salvação ou perdição. E o Evangelho que está sendo pregado, que é o poder de Deus, ele age, ele é poderoso para agir em destruir as fortalezas da incredulidade do seu coração, para que você veja Jesus Cristo e enfim seja salvo da condenação eterna. Todos os dias, do mais velho, do menor ao mais velho, estão diante desta realidade do destino eterno. E louvamos a Deus quando um pecador se arrepende, quando ele ouve o Evangelho e o Evangelho de Cristo alcança o seu coração e lhe quebra, lhe rompe a dureza, o engano, o fascínio deste mundo. O Evangelho é poderoso para lhe livrar das influências deste mundo que só fazem enganar, que só fazem ludibriar. Em Jesus Cristo há toda a beleza, há toda a graça e a salvação eterna. Somente o homem pode alcançar em Jesus Cristo. E você está aqui esta noite para se deparar com esta mensagem mais uma vez, e diante de ti está colocado agora a realidade, duas realidades eternas: a perdição ou a salvação. Entre pelo caminho da justiça, entre pelo caminho da vida, abrace a graça que vem pelo Evangelho de Jesus.
Paulo está dizendo que o homem só pode ter a sua alma livre das chamas do inferno se ele for alcançado pelo Evangelho. Talvez o inferno para você seja apenas um conto de carochinha. Não é não. O inferno é mais real do que o que você pensa. As pessoas pensam mais no céu do que no inferno. Se elas pensassem mais no inferno, elas teriam outro tipo de postura e posicionamento. As pessoas que vivem neste mundo acham que poderão entrar no céu pelos seus próprios atos, pelos seus próprios méritos, mas elas não entrarão no céu a menos que elas acatem a mensagem do Evangelho. Você que me ouve nessa transmissão, você que está aqui esta noite, a tua vida pode ser salva das chamas do inferno hoje, se você atender a mensagem do Evangelho e crer que Jesus Cristo veio a este mundo para perdoar os seus pecados. O inferno, querido ouvinte, jamais se sacia, é o que a palavra de Deus diz. É como que uma boca enorme que está engolindo todos os dias. Hoje mesmo, milhares já foram para lá. E Deus está lhe dando uma oportunidade de você se livrar destas chamas que nunca se apagarão, onde o germe nunca morre, onde há choro e ranger de dentes eterno. O inferno está com a boca aberta para receber incrédulos, mas o Evangelho é o caminho que aponta para o céu, é o caminho que aponta para a cruz. E hoje você pode fazer uma confissão de arrependimento de pecado, entregar a sua vida a Jesus e mudar de vida. Grande livramento, quem dá é o Evangelho de Jesus Cristo. Grande salvação, quem dá é o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado na cruz. E ele continua dizendo, de todo aquele que crê. Ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus ativo na vida de todo aquele que crê. Não é de todo aquele que é simpatizante. Talvez você está há anos como simpatizante do Evangelho, mas não dá, não pode, não presta, não serve. Talvez você está achando bacana esta pregação, achando maneiro, achando legal, achando eloquente, mas isso não funciona, não serve. O Evangelho é o poder de Deus não para os simpatizantes, é o poder de Deus não para aqueles que acham o discurso bonito, o discurso bacana, mas para aqueles que se humilham na cruz de Jesus. O Evangelho não é para aqueles que se dizem, sou amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho não entra no céu. Quem entra no céu é quem lavou as suas vestes no sangue de Jesus. E hoje, esta noite, você tem a oportunidade de ter as tuas vestes alvejadas pelo sangue de Jesus, que acaba com toda acusação. Crer e ser convencido nesta verdade. Quando você ouve a mensagem do Evangelho e crê e é convencido, aí então, exposto à pregação da cruz, e você é convencido por ela, então você crê. A palavra aqui que Paulo utilizou, o verbo crer, pisteus, é muito claro, é muito transparente para os leitores. Pisteus, ou crer, na nossa tradução, significa literalmente aquele que foi convencido, aquele que foi persuadido, não aquele que ouviu, achou bonito e foi embora. Mas aquele que ouviu e foi convencido pelo Espírito de Deus, que quebra corações, que tira corações de pedra e faz um coração novo, um coração de carne. É aquele que foi convencido que não houve obra mais maravilhosa do que aquela no Monte Calvário, o homem de Deus, dependurado no Calvário, entregando a sua vida, vertendo todo o seu precioso sangue para lavar os nossos pecados. Não há maior obra de amor ou prova de amor do que esta. Por isso, se você vê e se deparar diante dessa realidade, não tem como você não se curvar e ser convencido à mensagem da cruz. Talvez você venha se desviando para vários caminhos, mas hoje Jesus lhe fez entrar por essas portas, para que você enxergue a sua cruz, para que você encontre o caminho da salvação, que só há no nome dEle,
Denominações não salvam ninguém. Pastores não têm poder de salvar ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. O único que perdoa pecados é Jesus Cristo. Talvez você possa estar dizendo, mas eu tenho me esforçado tanto para ser um bom marido, para ser um bom filho, um bom amigo, um bom profissional. Estas coisas é o teu dever, você deve fazer isso mesmo, mas não compra um pedaço no céu. O que te leva para o céu é a graça de Jesus, é o amor de Cristo, revelado naquela cruz, e quando você entende, você se rende a este amor. As pessoas que creem são aquelas que ouviram claramente o Evangelho. Por isso, o Evangelho não tem firulas. O Evangelho aponta quem realmente você é, como realmente você está andando, porque é uma mensagem urgente. Nós não sabemos se você estará aqui na semana que vem, se você vai ligar este aparelho para ouvir mais uma mensagem. Nós não sabemos. A mensagem do Evangelho é urgente, porque o homem é como uma neblina, é como uma fumaça que se dissipa. Nós não sabemos, por isso o Evangelho é comunicado com simplicidade e também direto. Então aquele que crê é aquele que ouviu claramente o Evangelho, que encontrou-se diante da sua própria realidade e entendeu pontualmente e aceitou, ou melhor, recebeu a verdade eterna de Cristo e abraçou com fé, entregando a sua vida a uma mudança que é operada por Deus. É Deus que opera as mudanças que o indivíduo precisa. É Deus que vai transformando esta casa que estava desajustada aí por dentro, tudo bagunçado, sem coragem, sem firmeza, sem expectativa, sem nada, sem luz, sem brilho, sem vida, só morte, escuridão, frieza e tristeza, depressão e outras coisas mais. Mas quando Jesus entra, Ele organiza a casa, Ele organiza o interior, Ele faz todas as mudanças, Ele opera, irmão, ouvinte querido. Porque você entendeu claramente o Evangelho, porque você abraçou a mensagem da cruz. Então o Espírito Santo opera na pregação, na comunicação, assim como Paulo está falando, assim como eu estou pregando. A mensagem da cruz de Jesus Cristo é a que tem poder para lhe livrar a tua alma. Então o autor bíblico Paulo vai continuar dizendo: primeiro ao judeu. O Evangelho é o poder de Deus, primeiro ao judeu. Paulo sempre teve esse cuidado de deixar muito nítido que o Evangelho primeiro foi dado aos judeus, aos hebreus, ao povo escolhido, ao povo étnico. Embora nós saibamos que este povo ainda tem rejeitado o Evangelho de Jesus, ainda hoje, eles estão virados contra a cruz, cerrando os seus punhos contra a cruz. Mas haverá o dia que esta nação um dia se curvará a Jesus Cristo, e todos os israelitas terão a dureza dos seus corações demolidas pelo poder do Evangelho. Vai chegar o dia em que todos eles se curvarão a Jesus e se deleitarão na beleza que há no Messias, na beleza que há em Jesus. Mas você hoje pode fazer diferente. Você pode recebê-lo agora, você pode crer nele agora e ter a beleza de Cristo na sua vida, ter a verdade do Evangelho agindo no teu coração. Paulo também disse que o Evangelho é para todos os outros povos, quando ele expressa aqui, e também para o grego. É para o judeu, e um dia todos os judeus se converterão, mas ele também diz, e também ao grego. A expressão grego aqui, que Paulo está utilizando, precisa ser interpretada pelos leitores da palavra de Deus como gentios, tá bom? E você já sabe que essa expressão gentios na Bíblia, no Novo Testamento, comunica a ideia de que? De povos de todas as nações, de homens e mulheres de todas as nações. Paulo está dizendo que a verdade do Evangelho afluiu dentre dos judeus para todos os povos da terra. E por isso nós somos beneficiados com esta graça maravilhosa em Jesus Cristo, que primeiro foi enviado ao seu povo. Este o rejeitou e o Senhor nos concedeu a graça de ouvir e crer.
Evidentemente, meus irmãos e querido ouvinte, entre tantos israelitas, entre tantas as demais nações, o evangelho continua sendo proclamado e somente os escolhidos, os eleitos, aquele a quem Deus amou, ouvirá a sua voz, ouvirá Jesus Cristo chamando por meio da pregação do evangelho. E quando este ouve a voz de Jesus chamando pelo evangelho, ele não pode resistir. O Senhor oferece de graça salvação. Você não precisa pagar por isso. Você só precisa se curvar e crer. E é assim, meus irmãos. Esta é a verdade. E por que é deste modo? Porque somente os escolhidos ouvirão a voz do Senhor. Porque somente estes responderão positivamente à voz de Deus, ouvirão o evangelho que está sendo pregado. E olha, o evangelho é pregado a todos. O evangelho é o convite geral, é o convite a todos. Todos que estão aqui ouvindo agora, todos que acompanham pela internet. O evangelho é o convite geral a todos que têm ouvidos para ouvir. Mas somente os eleitos atenderão e responderão a esse chamado. Por que isso? Paulo vai dar uma pista aqui para nós. É uma pincelada apenas, porque na carta de Paulo aos Romanos, isso ainda nós iremos debulhar muito isso, com muita propriedade. Mas olha o que ele diz aqui no verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. O mesmo evangelho, ouvinte, irmão, que chama o pecador para a salvação, é a mesma mensagem que deixa claro àqueles que viram as costas para a cruz que há condenação. Homens são salvos ao ouvirem o evangelho e receber o evangelho, assim como também homens são condenados por rejeitarem a voz de Deus por meio do evangelho, por não crerem no conteúdo do evangelho. Veja o que Paulo também fala em Efésios, capítulo 2. Abram lá comigo. Eu vou ler com vocês o versículo 1 ao versículo 5, e depois a gente vai pular para o verso 8 e 9. Aqui fala, irmãos, quanto àqueles que respondem positivamente ao evangelho. Paulo começa dizendo assim: vocês estavam mortos. Essa é a realidade de todos os homens. Era a realidade que nós nos encontrávamos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Aqui é uma ação deliberada. Aqueles que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Verso 8 e 9 agora. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se gloriar. A salvação é graça do início ao fim. Por isso que nós que antigamente estávamos nessa condição, cegos, surdos, desobedientes,
Quando ouvimos a verdade de Cristo da cruz e o tempo da nossa salvação chegou, nós respondemos, nós confessamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e Jesus Cristo nos salvou. Ele removeu as correntes das trevas que nos prendiam ao pecado e hoje nós somos livres com Deus. Isso aqui reflete a justiça de Deus, irmãos. Isso aqui reflete um Deus justo, que a todos, neste exato momento, está dando a oportunidade de ouvir para serem salvos. Não há injustiça nenhuma da parte de Deus em condenar o homem que deliberadamente quer seguir o rumo obstinado do seu coração perverso, pecador. Não há injustiça em Deus condenar um homem que ouve o Evangelho claramente e vira as costas para Ele, vira as costas para Cristo, e que perde a sua vida num acidente de trânsito, numa overdose de drogas, de álcool, seja o que for, uma doença que ele pega. Não há injustiça alguma, porque este homem deliberadamente não quis o Evangelho. Ele ouviu com clareza. Ele sabe que Jesus foi enviado para morrer na cruz. Você já ouviu isso muitas vezes, mas ainda não se deu conta que o inferno está com a boca aberta ali esperando. Mas que o Evangelho de Jesus hoje faça com que você vire as costas para o mundo e se curve para Jesus. Como eu disse, não há injustiça alguma no Senhor. Uma vez que Jesus Cristo, por meio da sua mensagem, propõe reconciliação ao pecador. Não há pecado aqui neste recinto, ou aqueles que estão nos acompanhando em qualquer parte deste mundo. Não há um pecado na sua vida que não possa ser lavado ou perdoado pelo sangue de Jesus. Não há nenhum pecado aqui que possa impedir você de ter reconciliação se você se arrepender verdadeiramente. A expressão que nós vimos lá Paulo usando, a justiça de Deus se revela no Evangelho, é Paulo falando para aqueles irmãos que Deus dá o devido pagamento. Deus dá o devido pagamento. Não pense que Deus vai deixar impune os pecadores. Deus dá o devido pagamento. Deus dá o devido pagamento ao pecador arrependido, lhe dando o céu, lhe dando a graça. Deus dá o devido pagamento ao pecador impenitente, o enviando para o inferno. Então você que está aqui esta noite, entenda que Deus é justo, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu não posso pregar o Evangelho só lhe mostrando o chantilly, só lhe mostrando o paraíso. Eu tenho que lhe mostrar o paraíso e o inferno. Eu tenho que lhe mostrar o chantilly e tenho que lhe mostrar também o café amargo. Você só vai querer ficar com o chantilly? Você só vai querer que eu amassageie o seu ego? O Evangelho fere o coração do pecador, sangra o pecador, mas para que ele ache a cura em Jesus. Então esta noite pode ser o seu tempo, pode ser o seu momento. Se você confessar o seu pecado, Jesus lhe dará poder para vencer o mundo. Assim, justamente, os escolhidos, os eleitos, mesmo ainda que estejam como alguém possa estar aqui ainda esta noite, sendo um escolhido, mas ainda não foi alcançado pela salvação. Esta noite você pode provar a verdadeira paz que procede de Deus, recebendo a vida que é em Jesus Cristo. E a justiça de Deus fará florescer no seu coração. Esta palavra justiça é uma palavra forense, mostrando que Deus é o juiz verdadeiro e justo. E que, ao ver o coração arrependido, Ele determina o perdão e a graça. Então o Espírito Santo está hoje aqui, agindo no seio da igreja, chamando pecadores ao arrependimento.
Então, se eles ouvirem o Evangelho e entenderem e abraçarem a mensagem de Jesus, terão seus corações quebrantados. O poder de Deus vai remover a dureza e as forças do inferno cairão. As algemas que lhe prendem serão quebradas, despedaçadas pelo poder que há no nome de Jesus. E humildemente você virá ao Senhor em arrependimento, confessando os seus pecados, humilhado e clamando a Deus pela sua misericórdia. Aquele que pode e que é poderoso para apagar todas as suas acusações. Assim acontece na vida do escolhido. É maravilhoso saber que é escolhido por Deus, que alguém é alvo deste amor, mesmo imerecedor, porque eu não merecia e nenhum salvo aqui esta noite merecia, mas Ele escolheu nos amar, assim como escolheu amar a você também, e lhe perdoar e lhe dar a vida. Então essa mensagem pode estar ferindo o teu coração, mas ela está lhe chamando. Então não rejeite o Senhor. Não rejeite como de outras vezes. Não vire as costas para Ele. Eu lhe imploro. E eu apelo pela mensagem da palavra de Deus. Porque o meu desejo não é que você se perca. O meu desejo não é que você gaste a tua juventude no engano deste mundo. O meu desejo não é que você gaste toda a sua força nos convites transitórios deste mundo, mas que você entregue a sua vida ainda agora na tua juventude. Ou mesmo você que atingiu a maioridade, ainda é momento e esta é a hora. Então não rejeite o chamado de Jesus pelo Evangelho. Não rejeite a salvação, não rejeite a justiça de Deus que vem para ti nesta hora por meio da pregação do Evangelho. Veja que o caminho da cruz se fez para você e que você pode andar por ele, que Jesus pode aplanar esse teu caminho tortuoso e você encontrar o caminho da salvação e a graça somente em Jesus. E você passará a viver, como Paulo vai dizer aqui no verso 17, põe os olhinhos lá, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa justiça de Deus revelada no Evangelho atinge a vida do eleito de tal maneira, escute o que eu estou lhe dizendo, essa justiça de Deus atinge o peito, o coração, a alma do eleito de tal forma que ele não tem mais prazer em nada neste mundo. Ele não encontra mais satisfação, mais alegria. Ele quer viver agora é por fé. O justo vive de fé em fé. Quem é justificado pela obra da cruz de Jesus, agora sente prazer somente em Jesus. Então eu digo a você que me ouve, não há por que temer. Porque muitas vezes você está arrazoando no teu coração: eu não me sinto preparado. Eu não vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir vencer. Talvez você já levantou a mão em uma igreja, já tentou, se esforçou pela sua própria força. Mas se esta noite verdadeiramente você reviver da morte para a vida, você sentirá um prazer pelas coisas do céu e uma repugnância pelas coisas do mundo. Por quê? Porque a justiça de Deus aplana o caminho para que o justo viva e seja sustentado pela fé. Então não tenha medo, você que no teu coração está procrastinando a decisão de estar com Cristo, porque você teme se você não vai conseguir. É Jesus que lhe dá a força, é Ele que sustenta a sua mão, é Ele que lhe abraça, lhe agarra, e Ele disse que todo aquele que o Pai lhe der, Ele acolhe e ninguém tem poder de tirar de suas mãos.
Não procrastine a decisão. Saiba de uma coisa: é a fé que faz você vencer o mundo. É a fé comunicada no Evangelho que faz você vencer o mundo. Você não vai vencer o mundo por si mesmo. Não vem da tua força. Sem a fé, você será vencido todos os dias pelas ilusões deste mundo, pelos encantos deste mundo. Você viverá neste mundo como um moribundo, achando que está vivo. É ilusão. Quando o Evangelho diz que você está morto, quando o Evangelho diz a você que você precisa de vida, e quando o Evangelho diz que você só alcançará vida em Jesus. Mas você pode vencer o mundo. Abra comigo em 1 João capítulo 5, versículo 4 a versículo 5. Você pode vencer o mundo. E eu vou lhe mostrar como você pode vencer o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Não é a vossa consciência, não é o seu achismo. A vitória que vence o mundo é a fé. E onde se recebe a fé? Pelo Evangelho de Jesus. E ele vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Se você crê esta noite que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio a este mundo para perdoar os seus pecados, então você enfim vencerá o mundo. Porque você terá a fé, o poder e a justiça de Deus. Quando Paulo usou as suas últimas palavras neste parágrafo, no verso 17, aqui em Romanos, quando ele estava citando Abacuque capítulo 2, versículo 4, lá em Abacuque, essa citação que Paulo toma emprestado para dizer que o justo viverá da fé, lá ali em Abacuque já comunica estas duas personalidades, essas duas pessoalidades, o que rejeita e o que crê. Lá ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O pecador, o que rejeita, o que vira as costas para a cruz, nunca terá retidão em seus caminhos. Ele é soberbo. E todo o que rejeita a cruz de Cristo é um soberbo, porque acha que não precisa de Cristo, porque acha que já está bom do jeito que está. Lê do engano. Isso para ser muito gentil. Lê do engano. Repito, para ser muito gentil. Mas aí ele vai dizer, aqui na sequência, agora ele está falando daquele que é convencido pela verdade. Mas o justo viverá por sua fé. É aquele que lhe passou a crer. Ele vive por isso e para isso. Ele vive por Cristo e para Cristo. É como Paulo disse: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Não tenho mais prazer neste mundo. Em ambas as passagens, meu querido ouvinte e irmão, harmonizando o que o profeta Abacuque disse ao que Paulo está falando em Romanos, tratando-se da justiça que há em Cristo, revelada no Evangelho, chegamos à conclusão de que o justo será preservado por Deus pela forma fidedigna que ele passou a viver, em confiar a Deus e em entregar a sua vida em suas mãos. Este que o sustenta e o faz perseverante em todo o seu caminho, quando ele olha ao lado e vê que Jesus está com ele.
Por que que o Senhor tem falado tanto a esta igreja sobre evangelho? Porque essa é a pregação da igreja. Porque nós precisamos responder ao evangelho. Deus quer que a nossa igreja viva o poder de Deus, vivendo o evangelho. Deus quer que a nossa igreja, vou repetir, Deus quer que a nossa igreja viva o poder e a justiça de Deus, vivendo o evangelho. Ele quer que conheçamos o evangelho, que pratiquemos o evangelho, que nos apeguemos ao evangelho, que respiremos o evangelho e nunca nos envergonhemos do evangelho. Crentes que vivem assim, eles vivem em poder e em justiça. Você, querido ouvinte, você que está aqui esta noite e a tua alma se vê presa, opressa, você ainda não viu nada. E espero que você não veja, porque as chamas do inferno é pior. Mas o evangelho lhe propõe a libertação em Jesus Cristo. Isso só será possível se você receber o evangelho, se você receber a Jesus Cristo esta noite e aceitá-lo e recebê-lo e confessá-lo como seu Salvador. Então você poderá dizer onde você passará a eternidade. Sabe onde você vai passar a eternidade? A resposta está: como você responde ao evangelho. Como você responde à mensagem do evangelho vai dizer aonde você vai passar a eternidade. A mensagem do evangelho é poderosa, é a força de Deus, é a virtude divina, destruindo as fortalezas das trevas. É a mensagem da cruz que tem poder para remover, demolir o pecado, a acusação e aniquilar a morte a todo aquele que crê. Paulo está dizendo que o evangelho proclamado é para o homem o momento da sua responsabilidade e de se envolver com a salvação gratuita de Cristo. Que não existe outra forma eminente de você ser livre de grande acusação, de grande condenação fora do evangelho. O evangelho é a boa nova de Deus agindo justamente, é o Deus justo, santo, com a sua pura graça e com a sua glória, e no nome de Cristo, providenciando a salvação. Ele providenciou a salvação no evangelho. Salvação onde pecadores perdidos por meio da vida perfeita de Jesus, da morte substitutiva de Jesus e da ressurreição do Filho de Deus, encontram enfim a vida eterna. No plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo, Ele elegeu soberanamente um povo que Ele escolheu salvar. E na plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus Cristo para satisfazer a justa ira de Deus, fazendo-o enfermar naquela cruz, levando a sua culpa para conquistar os seus eleitos. O Espírito Santo age aplicando a mensagem do evangelho no coração do pecador, consolando-o através da fé, do arrependimento e unindo este pecador arrependido a Jesus Cristo e fazendo com que ele persevere até o fim. Assim, a salvação é inteiramente, do início ao fim, obra de Deus, no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 ao verso 12. Vamos ficar todos de pé para lermos. Vamos ler toda a igreja? Pode projetar, por favor? No 3. Bem forte, irmãos. 1, 2, 3.
Então, essa noite, você que aqui está, tem a oportunidade de render-se a Jesus Cristo. Faça uma oração onde você estiver, entregando a sua vida a Jesus. E Ele salvará você da morte para a vida. Pai, nós nos curvamos nesta hora ao Evangelho, agradecidos porque Ele é o poder de Deus para transformar o mais impenitente pecador. Que nesta hora, nesta noite, Senhor, esta mensagem que foi pregada, o Espírito Santo convença esta pessoa e ela venha a Jesus Cristo e receba a vida que há somente no seu nome. E passe a gozar das maravilhosas promessas que há em Jesus. E um dia, Senhor, possa estar contigo no teu reino eterno. Também, Pai, ajuda-nos a não nos envergonharmos desta pregação. Ajuda-nos como igreja a pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, para que todos possam ouvir e crer que Jesus Cristo é Salvador. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Continuemos de pé.